Pessoal, no dia 25 de março, o presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória 1109 de 2022. Essa medida provisória trouxe algumas alterações nos direitos dos trabalhadores e aqui eu quero destacar em especial a suspensão do pagamento do recolhimento do FGTS dos trabalhadores, suspensão temporária. Entretanto, eu não vi aqui no YouTube nenhum canal falar sobre essa questão, até mesmo nos canais de televisão, na mídia, eu não vi esse assunto ser tratado com a seriedade que deve ser tratado, então resolvi gravar esse vídeo. Então, fica comigo até o final. Fala, meus queridos, quem fala é Rodrigo, sou advogado, sou especialista em direito do trabalho. Hoje a minha área de atuação é voltada para essa parte trabalhista. Também atendemos em outras áreas aqui no escritório, mas eu sou principalmente responsável por essa parte trabalhista. Procuro trazer aqui no Dica Trabalhista a minha experiência da advocacia trabalhista cotidiana, também a minha experiência com repartições públicas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa medida provisória 1109 de 2022. Eu particularmente não vi nenhum canal no YouTube falar sobre essa questão, principalmente da suspensão do recolhimento do FGTS. Rodrigo, mas por que isso foi pouco tratado na mídia ou até mesmo pouco tratado pelos canais? Gente, é uma alteração na legislação e para você saber essa alteração, você precisa estudar a lei. Eu, como advogado, a minha obrigação de se manter atualizado é justamente estudar as mudanças na lei. Aqui eu procuro não deixar passar nada. Embora tenha sido pouco tratada essa questão, fiz um estudo e quero trazer para você aqui as minhas considerações. E detalhe, você que quer ter acesso a essas informações qualificadas e fundamentadas, se inscreva aqui no canal. Aqui a gente procura não deixar passar nada e você, trabalhador, só ganha com isso. E também deixa o like para que esse vídeo fique relevante e chegue para outros trabalhadores, para que eles também possam entender o que está acontecendo. Gente, vamos começar bem do começo, a gente vai aprofundar e vamos chegar nessa suspensão do recolhimento do FGTS. Primeiro, o que aconteceu? Em 25 de 3 de 2022, o presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória 1109 de 2022, que autoriza medidas trabalhistas alternativas para o enfrentamento das consequências sociais e econômicas do estado de calamidade pública em âmbito nacional, estadual, distrital, municipal, reconhecido pelo Poder Executivo Federal. O que eu tenho para te falar logo de saída é que, gente, o que eu vou passar para vocês aqui já está valendo. Por quê? Porque a medida provisória tem força de lei e já começa a ter vigência a partir do momento da assinatura. Então, desde o dia 25 do 3, isso que eu vou te passar já está valendo. Embora tenha um ajuste ou outro para ser feito, que isso vai ser tratado em um ato do Ministério do Trabalho e Emprego, e você já vai entender o que eu tenho para te falar, o que eu vou te falar é que isso daqui já está valendo. Ou seja, muitas pessoas nem sabem de que isso foi aprovado. Mas o Dica Trabalhista não deixa passar nada, por isso que é tão importante você se inscrever e curtir aqui o nosso conteúdo. Rodrigo, quais foram os objetivos dessa medida provisória? Preservar emprego e renda, garantir a continuidade das atividades laborais, empresariais e das organizações da sociedade civil sem fins lucrativos e reduzir o impacto social decorrente das consequências de estado de calamidade pública. Então, a princípio, por que foi editada essa medida provisória? Segundo lá o texto de lei, a ideia, a justificativa é que essa medida provisória vem para combater as consequências do estado de calamidade pública que foi aí instituído por conta da pandemia da Covid-19. Quais foram as medidas alternativas para o enfrentamento do estado de calamidade? Primeiro, a adoção do teletrabalho. Segundo, a antecipação de férias individuais. Terceiro, a concessão de férias coletivas. Quarta medida, aproveitamento e antecipação de feriados. Quinta medida, adoção de banco de horas. E aqui chegamos na sexta medida, a suspensão da exigibilidade do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Então olha aqui, a medida provisória trouxe medidas alternativas para enfrentamento da calamidade. Essas medidas têm aí teletrabalho, antecipação de férias e a última é a suspensão da exigibilidade do FGTS.
Esses outros temas, teletrabalho, antecipação, se o pessoal pedir aqui nos comentários, a gente grava um outro vídeo explicando o que traz essa medida provisória. Mas hoje, o vídeo de hoje é para falar sobre essa parte do FGTS. Gente, quem acompanha aqui o canal sabe, o FGTS é recolhido 8% mensalmente da remuneração do trabalhador em uma conta lá na Caixa Econômica Federal vinculada no FGTS do trabalhador. E detalhe, o recolhimento tem que acontecer todo dia 7 de cada mês. Todo dia 7 de cada mês, se cair o dia 7 no domingo feriado, antecipa para o dia 6. Todo dia 7 tem que cair lá para você, o trabalhador, o recolhimento do seu FGTS. Entretanto, vem agora essa possibilidade de suspender o recolhimento do FGTS dos trabalhadores. Lembrando que nós já tivemos uma medida provisória tratando sobre suspensão do recolhimento do FGTS lá em 2021. Essa medida provisória, salvo engano, suspendeu o recolhimento do FGTS dos trabalhadores dos meses de março, abril, maio, junho, alguma coisa assim, ou era abril, maio, junho e julho, 4 meses onde as empresas não precisavam fazer o recolhimento do FGTS, isso lá em 2021. E nesse ano de 2022 vamos ter outra suspensão do recolhimento do FGTS. E aqui, gente, é importante a gente tratar essa questão, porque você que pensa ali fazer a opção pelo saque aniversário do FGTS, antecipação do saque aniversário do FGTS, se a sua empresa ficar alguns meses sem recolher, pode ser que você não tenha saldo e que você não consiga fazer o empréstimo do FGTS ou até mesmo a opção para o saque aniversário por ausência de saldo. Então é importante a gente tratar essa questão. Onde que está a suspensão? Seção 6, artigo 17 da MP 1109 de 2022. Como será regulamentada essa suspensão do recolhimento do FGTS? A princípio, gente, a medida provisória ela trouxe essa possibilidade de suspender o recolhimento do FGTS, mas quais meses que vão ser suspensos? Isso será tratado por meio de um ato do Ministério do Trabalho. Então, a princípio, existe a possibilidade de suspender, mas esse ato do Ministério do Trabalho vai tratar quais meses serão suspensos. E quantos meses, Rodrigo, vai ter essa suspensão? Até 4 meses. Então, repetindo o que aconteceu em 2021, a empresa vai ficar ali 4 meses sem recolher o FGTS do trabalhador. Quais meses? Ainda vai ser tratada essa questão lá no ato do Ministério do Trabalho. Quais empresas vão poder suspender o recolhimento do FGTS? O que é suspensão? A empresa simplesmente não vai recolher o seu FGTS durante até 4 meses. A medida provisória traz que poderão fazer essa suspensão do recolhimento empregadores situados em municípios alcançados por estado de calamidade pública reconhecida pelo Poder Executivo Federal. Essas empresas vão poder fazer a suspensão do recolhimento. E depois, Rodrigo, a empresa ficou 4 meses sem recolher. Como é que vai ficar depois para ela pagar essa dívida? Depois a empresa vai poder fazer o pagamento parcelado em até 6 parcelas, sem juros, sem qualquer encargo desses recolhimentos do FGTS que não foram feitos. Tá, Rodrigo, a minha empresa ficou ali 4 meses sem recolher meu FGTS. E aí eu fui demitido, como é que vai ficar? Nesse caso, a empresa vai ter que fazer o recolhimento dos valores que foram suspensos de uma vez só, tendo em vista que o trabalhador foi demitido. Quais meses que vão acontecer essa suspensão? O ato do Ministério do Trabalho e Emprego vai especificar quais meses que poderão ser suspensos. E aqui, gente, para fechar, minha dúvida que a princípio a medida provisória não tratou. Vão poder adotar a suspensão do recolhimento do FGTS os municípios alcançados por estado de calamidade pública reconhecido pelo Poder Executivo Federal. Quais municípios são esses? A princípio, gente, a medida provisória não trouxe e eu a princípio também não sei dessa informação. Quais municípios, ou seja, as empresas que estão situadas em quais municípios vão poder fazer essa suspensão de 4 meses do FGTS? A princípio, essa é a minha dúvida, a medida provisória não trouxe essa informação, ou seja, quando sair o ato do Ministério do Trabalho e Emprego, muito provavelmente a gente vai ter essa informação e quem acompanha aqui o canal, quem é inscrito, vai saber tudo em primeira mão que nós vamos falar aqui. Aqui vai uma dica, você pode perguntar para a sua empresa se eles vão adotar, se eles vão seguir aí mais uma vez a suspensão do recolhimento do FGTS, procura o RH, o departamento pessoal e pergunta se eles vão adotar esse regime de suspensão do recolhimento do FGTS. Observações, isso já aconteceu lá em 2021, suspensão do recolhimento do FGTS, e eu quero trazer aqui minha experiência da prática da advocacia cotidiana. Gente, muitas empresas que adotaram esse regime de suspensão do recolhimento do FGTS se aproveitaram dessa suspensão para simplesmente parar
de pagar o FGTS do trabalhador. Então tinha lá 4 meses de suspensão, a empresa, em vez de ficar só 4 meses e voltar a pagar, ficou 5, 6, 7, 8, 9, 10, e aí ficou aí sem mais recolher o FGTS dos trabalhadores. E gente, isso eu falo com uma certa propriedade, porque é o que eu vivo. Ontem mesmo estava numa audiência trabalhista em um processo que a empresa adotou a suspensão do recolhimento do FGTS em 2021 e a partir daí simplesmente não recolheu mais o FGTS do trabalhador, e por conta disso a gente teve que entrar com um processo judicial para cobrar isso judicialmente. Então esse é um ponto, uma observação que eu tenho para trazer sobre isso, e você, trabalhador, tem a obrigação de acompanhar mensalmente o seu extrato do seu FGTS para saber se a sua empresa está recolhendo o seu FGTS regularmente. Gente, por hora é isso que nós temos. Assim que sair o ato do Ministério do Trabalho e Emprego, a gente vai avisar por aqui, e quem é inscrito no canal, quem acompanha o nosso trabalho, vai saber tudo em primeira mão. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Um abraço, tchau, tchau.